Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito legal. A gente vai falar sobre o tecido nervoso, tá? Então lembrando o seguinte, que tecido ele é formado por um conjunto de células e o tecido nervoso é formado por dois tipos de células. Nós temos os neurônios e nós temos as células da glia, ou células gliais, que a gente vai ver logo após a explicação de neurônios, ok? Para que serve os neurônios? Para que serve? Claro que você sabe para que serve. Os neurônios servem para receber informações, transmitir informações. E essa função é de extrema importância porque é através dele que você tem as respostas dos impulsos nervosos. Todas as respostas são feitas através da comunicação que eles fazem entre si até o seu devido fim, para algum órgão, alguma terminação nervosa ou alguma outra célula que vai passar para outra célula nervosa, ok? Então vamos lá. A princípio eu quero que vocês prestem atenção, se liga aqui no desenho, faz um print do desenho que é importantíssimo. Vou até sair, printa aí a tela, desenha também, porque o desenho faz com que a gente não esqueça de alguns detalhes, porque a nossa memória ela também absorve muito quando você pratica isso, né? Então, vamos lá. Olha aí, para começar, você tem essa parte principal da célula, que é o lugar onde há o comando dessa célula, né? A célula tem núcleo, então aqui é o núcleo da célula. Aqui é o corpo celular, que a gente chama, onde você vai encontrar também algumas das suas organelas e o comando geral, que é o núcleo, como seu material genético, responsável por toda a informação genética dessa própria célula, que é o neurônio. Veja que do corpo celular, que também é conhecido como som, vem saindo algumas ramificações, como galhos de árvore, não é? E essas ramificações a gente dá o nome de dendritos, importantíssimo para receber informações e passar para o corpo celular. Os impulsos nervosos serão transmitidos do corpo celular para o axônio e, por fim, mandado para as terminações do axônio. Se você for dividir um neurônio, você vai dividir em três partes: corpo celular, axônio e terminação do axônio, ou terminações axônicas, certo? Você divide em três. Agora vamos entender para que serve cada um. Já sabemos que essa parte principal é o comando da célula e para que servem os dendritos. Então já sabemos. Agora vamos saber para que serve o axônio. Ora, o axônio ele, claro, que vai servir para mandar esse impulso nervoso para o seu devido fim, claro. Mas veja que ele tem algumas estruturazinhas que eu coloquei os nomes para vocês, tá bom? Então vamos prestar atenção nessas estruturas, porque elas são importantíssimas para um bom desempenho. Então veja só, aqui ó, eu coloquei que isso aqui que está em volta do axônio é a bainha de mielina. Mielina é um tipo de lipídio e o lipídio é importante porque ele é isolante. Ele é um isolante assim como um fio, é um isolante. Um fio elétrico ele tem uma capa protetora para que você não leve choque com a parte interna, né, que é a parte metálica por onde vai passar a corrente elétrica. Da mesma forma, você tem o neurônio. Então, na parte do axônio do seu neurônio, você vai ter essa bainha, que é a chamada bainha de mielina, que é responsável por isolar, dar essa proteção. Só que essa bainha de mielina, ela é produzida por uma célula chamada de célula de Schwann. É que essa célula, ela vai se envolver, ela vai se enrolar. Como tu vai fazer para enrolar um papel higiênico? Não é assim que tu faz? Pronto, é desse jeito que a célula de Schwann envolve o axônio.
Então, ela envolve esse axônio e cada uma delas vão fazer essa mesma coisa, envolver o axônio. Então, se você partir ao meio, você vai observar que ela está como um papel higiênico enroladinho, isolando, então, essa parte do axônio. Isso é bom? É bom demais, porque ela aumenta o fluxo de informações. Então, ela acelera o impulso nervoso. Então, quanto mais mielina você tiver, mais inteligente você é. Vocês estão ligados nisso? Então, ó, quanto mais você tiver mielina, ó, tá top de linha. E quem não tem mielina? Quem tem pouca bainha de mielina? Quem tem pouca bainha de mielina ou tem algum problema na estrutura dela, ela tá fragilizada, é uma pessoa que tem algum comprometimento em seus neurônios. Então, ela vai ter algumas ações que os impulsos não chegam ao final e ela pode ter uma doença chamada de esclerose múltipla, que é exatamente a destruição da bainha de mielina. E aí os impulsos nervosos vão sendo lentos e até não podem chegar ao seu final. Entenderam? Então, isso é importante. Então, não esquece não. Bainha de mielina é importante para isso. E que ela é formada pelas células de Schwann ou Schwann. Vê só, eu coloquei que depois da bainha de mielina tem um espaço entre uma e outra, vocês estão percebendo? É porque esse impulso nervoso, ele vai dar um pulo. Ele vai dar um pulo para esse espaço, chamado de nódulo de Ranvier. Ele vai fazer esse espaçozinho, né? Pulou, pulou, pulou. E isso é rápido. Esse pulo é o que faz com que o impulso nervoso, ele, ó, acelere, certo? Então, importantíssimo para que esse impulso nervoso chegue rapidamente. Então, a bainha de mielina é importante por isso, porque vai acelerar o impulso nervoso e vai passar rapidamente pelos nódulos de Ranvier. Show, né? Então, ó, acompanha aqui. Após essa passagem do impulso nervoso, ele vai ter que ser desembocado em algum lugar. Então, ele vai chegar no final da terminação do axônio, e aí a gente chama de terminação axônica, e ele vai encontrar, ó, essa partezinha aqui, que é responsável por transmitir os impulsos nervosos para o próximo neurônio, tá? E aí você vai encontrar uma região, que é como se fosse um punho da minha mão com outro punho, e aí você tem a parte de um dendrito, de uma célula que está aqui no finalzinho, então eu vou ter uma célula que está sendo ligada a outra célula. É como se eu tivesse outro começo dessa célula aqui. Então aqui, ó, eu tenho essa que é a que eu estou desembocando a informação e essa aqui é o dendrito da outra célula, que vai receber a informação. Mas ele não gruda não. Vai passar um tipo de substância chamada de neurotransmissor, saindo daqui de dentro com a informação e chegando aqui, ó, no dendrito. Que ele vai ter um tipo de receptor aqui, ó. Um receptor que vai encaixar exatamente com a informação e ela vai então passar para a próxima célula, que é o neurônio. Não é interessante? Então, essa passagem aí a gente chama de sinapse, tá? É a sinapse. Então, tudo tranquilo? Ok, então quando a gente estiver estudando sobre o sistema nervoso, a gente vai detalhar direitinho como é que tudo isso acontece. Então, vamos aí. Todo mundo pegou? Tranquilo? Então, acompanhe comigo a próxima célula que faz parte do nosso tecido nervoso. Então, prontos agora para aprender um pouco sobre as células da glia? Então, vem comigo. Olha só, a gente aprendeu agora há pouco sobre os neurônios, que são tipos de células que estão presentes nos tecidos nervosos. E o segundo tipo de célula que a gente vai encontrar são as células da glia, tá bom? Então vamos conhecer um pouco delas, mas antes precisamos saber quais são as funções desses tipos de célula, tá bom? Então olha para cá, nós temos as seguintes funções. Resumindo, nós temos a função de nutrição, de proteção, de sustentação de tecido, tá? Então essas são as principais funções, claro que existem outras funções.
mas a gente está pontuando as principais, beleza? Então vem aprender um pouco sobre elas. Olha, aqui nós temos um tipo de célula da glia que é chamada de oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos são muito importantes porque eles funcionam para a produção da mielina, aquela mielina que é responsável pela formação das bainhas de mielina. É essa mesma, a mielina vinda da célula de Schwann. Então quer dizer que você tem a origem dessas células a partir dos oligodendrócitos, tá? Então você tem uma proteção, sim, essa aqui é a função de proteção, tá certo? Que ela tem. Beleza, então vamos passar para a próxima. Aqui vocês vão encontrar as células ependimares, que são células que são encontradas no revestimento do sistema nervoso central. E veja que ela apresenta essas estruturazinhas, esses pelinhos com uma estrutura epidérmica, tá bom? E aí você vai encontrar no sistema nervoso central. Observe o próximo tipo de célula da glia. Olha só, esse aqui, ó, microglia. As microglias são células importantíssimas para a proteção do sistema nervoso, porque ela age como uma célula macrofágica. Ela vai fagocitar corpos estranhos que entraram em contato com o sistema nervoso e também restos de células que já não tem mais serventia. Então ela serve muito para a fagocitação. E por fim, olha para esse aqui, esse é o astrócito. O astrócito é importante porque é uma célula estrutural de sustentação e de nutrição, que vai ajudar a nutrir todas as estruturas do sistema nervoso, tá bom? Então é muito bom você pegar um papelzinho, anotar, fazer os desenhos, colocar as funções de cada um deles e começar a revisar, porque sempre você vai encontrar alguma coisa, alguma questãozinha falando sobre isso. Espero que vocês tenham entendido e não esquece, tá? Curte aí nosso canal, divulga e não deixa de aguardar o próximo vídeo que a gente vai postar para vocês. Grande beijo e até a próxima!